Boa tarde, meus queridos. Então, por roteiro 11, que vocês farão para a próxima semana, o assunto é retas paralelas cortadas por uma transversal. O primeiro exercício é mais ou menos assim. Estou só mudando as letras. Depois vocês vão escrever praticamente a mesma coisa, só para vocês entenderem. Então, por exemplo, retas paralelas são aquelas que possuem a mesma posição. Então, a reta B e a reta C são paralelas. E a reta transversal é a que corta as duas. Então, está perguntando para vocês o que acontece no esquema A e o que acontece no esquema B. Eles podem até que vocês usarem o transferidor, aquela que é meia-lua, vocês compararem os ângulos. Por exemplo, se vocês pegarem um transferidor, vocês vão perceber. Ó, este ângulo e este ângulo são iguais, porque são opostos. Esse ângulo e esse ângulo também são opostos. E embaixo acontece a mesma coisa. Este ângulo é igual a esse ângulo e esse ângulo é igual a esse ângulo. Porque isso chama, em matemática chama ângulos opostos. Ângulos opostos são sempre iguais, tá? Então esse é igual a esse, assim como esse é igual a esse. Então no esquema as retas B e C são paralelas e a reta T é a transversal. Aí tudo bem, né? Então em relação às retas B, que é essa, e a reta C, B que é essa, então em relação às retas B e C, essa é B e essa é C. O que acontece aí? Os ângulos formados entre as retas T e B também, que é essa, T e o B, ou T e o C. O que vai acontecer? Eles possuem as mesmas medidas, né? Porque eles são o quê? Correspondentes. Então, por exemplo, eu vou ter que esse ângulo é igual a esse ângulo, eu vou ter que esse ângulo é igual a esse ângulo, que esse ângulo é igual a esse ângulo, porque são ângulos o quê? Correspondentes. Ângulos correspondentes têm a mesma medida, né? Então, este ângulo e esse ângulo é o mesmo ângulo. Só que um está em cima e o outro está embaixo. Esse ângulo e esse ângulo têm a mesma medida. Só que um está em cima e o outro está embaixo. E aqui desse lado a mesma coisa. Então é isso que era para vocês observarem apenas. Beleza? Porque como as retas são paralelas, possuem os mesmos ângulos. Já no esquema B, não é isso que acontece, né? Ó, no esquema B, a reta T é a transversal, tudo bem. Em relação a B e C. Só que as retas B e C não são paralelas entre si. Então o que significa aqui? Que os ângulos formados entre a reta T e a reta B não são iguais aos ângulos formados entre a reta T e a reta C, né? Exceto os ângulos que são opostos pelos vértices. Só que nesse caso, só esse ângulo aqui e esse ângulo são iguais. E esse ângulo são iguais, né? Beleza? Quando eu falo oposto pelo vértice, o vértice seria o cantinho, esse centrinho que está aqui, né? Então é isso que vocês deveriam escrever na primeira questão. Beleza? Aguenta aí que eu vou apagar a lousa e a gente já continua dando sequência a todas as propriedades entre as retas paralelas e cortadas pela transversal que vocês vão precisar para fazer a questão 2. Beleza? Aguenta aí. Então, continuando, meus queridos, ainda voltando à noção de retas paralelas cortadas por uma transversal. Vocês vão perceber, se vocês pegarem o transferidor, que essa relação aqui, os ângulos são iguais. Primeiro caso, eu até coloquei cores diferentes para vocês perceberem. Eu pensei, por exemplo, vocês vão fazer um exercício igual a esse e vão colocar essas características, né? Vocês vão observar lá. Eu só mudei praticamente de número para letra, mas o raciocínio é o mesmo. Por exemplo, os ângulos B e F, ó, B e F, assim como
o C e o G. Eles são ângulos correspondentes, ou seja, eles possuem a mesma medida, ângulos iguais. Em geometria, ângulos iguais quer dizer ângulos congruentes, né? Fazendo a mesma comparação, então, assim, um ângulo A e o ângulo E são iguais ao ângulo D e o ângulo H, que são correspondentes. Olha aqui, ó, vou colocar, ó lá, B e F e C e G, assim como A e E D e H, ângulos iguais, ângulos correspondentes. Então olha aqui e olha aqui, ângulos iguais. Depois, outro que é conhecido para vocês também são ângulos opostos pelo vértice. Eu já falei que o vértice seria uma bolinha que vai aqui no centro, vai. O centro é o vértice, tá bom? Vou pôr uma bolinha bem forte. O centro é o vértice. Ângulos opostos pelo vértice são iguais, então eu posso garantir que o A e o C são opostos pelo vértice, são iguais. Não é a mesma cor, mas são iguais. Os ângulos B e D também são opostos pelos vértices, são iguais. Então A e C e B e D são opostos, assim como o E e o G e o F e o H também são iguais. Esse acento circunflexo aqui seria a notação de ângulo, tá? Significa ângulo. E outra relação agora, em relação a ângulos alternos internos e alternos externos. Também possui a mesma medida. Vamos perceber. Por que os ângulos D e F e C e E são alternos? Porque eles estão entre duas retas paralelas cortadas por uma transversal e em relação à transversal, eles são de lados contrários. Tá vendo? O D está desse lado e o F desse lado. O C está desse lado e o E está desse lado, em relação à transversal. Então são ângulos colaterais internos, né? Aliás, alternos e internos. Alternos. E por que interno? Porque eles estão entre a reta R e a reta S. Alternos porque está em lados alternados em relação à reta T. O D e o F, e o C e o E. Interno porque está entre R e S. Então, também são ângulos iguais, têm a mesma medida. Né? Assim, os alternos externos também têm a mesma medida. Ó. Por que externo? Porque está do lado de fora da reta RS. Então seria o A e o G e o B e o H. É isso? A e G e B H. E D e F, C e E, alternos internos. Então, coloquei em verde. E a última correspondência entre ângulos seria os ângulos colaterais internos e colaterais externos. Agora, nesse caso, eles não são iguais, igual esse caso, esse caso, esse caso. Eles são suplementares. Quer dizer, ou seja, só a soma deles, do D e do E, por exemplo, do C e do F, a soma deles é 180 graus. Quando é complementares, a soma é 90 graus. Nesse caso, é suplementares. A soma é 180 graus. Tudo isso é comprovado geometricamente através, usando um transferidor aí, vocês vão conseguir perceber que esses ângulos têm essa relação, né? Então, eu vou explicar D e o E, por que colaterais? Porque está do mesmo lado. E por que interno? Porque está entre a reta R e a reta S. Então, D e o E, e o C e o F. Está do mesmo lado, né? Por isso que é colaterais, quer dizer do mesmo lado. E, por sua vez, interno, porque está entre R e S. Então, lembrando que ângulos colaterais estão do mesmo lado, tem a mesma medida. Assim como os ângulos o quê? O A e o H e o B e o G também são colaterais, só que externos em relação à reta R e a reta S estão de fora, o A e o H e o B e o G. Se vocês dão uma observada, vocês vão compreender isso aí. É isso que vocês teriam que fazer, essa relação lá no exercício 2. Ao invés de usar letras, vocês iam usar números. Beleza? Tudo isso é que vai garantir que a gente faz alguns exercícios, alguma correspondência. Aguenta aí que eu vou
apaga a louça e finalizar a última parte. Então, meus queridos, para finalizar, dois probleminhas para nós usar aquelas relações que a gente acabei de explicar no exemplo 2. Então, aqui pede para encontrar, usando as relações descobertas, determine a medida de cada um dos ângulos indicados. Por exemplo, aqui eu tenho que descobrir o x. Como aqui é a reta R, aqui é a reta S, olhando as relações, este ângulo e este ângulo são o quê? São colaterais externos. Então a soma deles equivale a 180 graus, lembra? São suplementares, são x mais 72 graus tem que dar 180 graus. Pela aquela regrinha, eles são suplementares, a soma dos dois tem que dar 180. Então, pela regrinha, uma equaçãozinha, né? Letra de um lado, número do outro. Como aqui é quando muda de lado, troca o sinal, né? 180 menos 72. Então, x é igual a 108 graus. Qual é o número que somado com 72 dá 180? Então, 108. 108 mais 72 é 180, né? Então, essa... Agora, aqui eu tenho que encontrar o valor de M, o valor de Y e o valor de W. Aqui, então, nesse caso, eles são 72 graus e X são ângulos colaterais, né? Colaterais externos, né? Tá, agora preciso encontrar o valor de M, o valor de Y e o valor de W. Então, se vocês olharem, pensando, por exemplo, essa reta e essa reta como paralela, as duas paralelas cortada por essa transversal, olhando lá quem? O M e o 40, se vocês observarem lá no esqueminha que eu coloquei lá, são ângulos do que? Correspondente. Então, M e 40 graus são ângulos o que? Correspondentes. São ângulos correspondentes. Lembra qual a relação entre ângulos correspondentes? Eu não falei que são ângulos iguais? Então, M é igual a 40 graus. Beleza? Agora vamos pensar no valor de Y e no valor de W, né? Vamos supor aqui agora, a gente já sabe que o M é 40, né? Vamos supor que agora essa reta e essa reta são as paralelas cortadas por essa transversal, é isso? Essa reta e essa reta, cortada por essa transversal. Esse ângulo e esse ângulo é a mesma posição desse ângulo com esse ângulo, né? Então, ou seja, se esse ângulo tem a mesma posição com esse ângulo e esse ângulo e esse ângulo é a mesma posição desse ângulo com esse ângulo. Aqui eu estou imaginando essas duas paralelas e essa transversal. É isso? É como se tivesse assim, ó. Uma, duas, e aqui é a transversal, né? E eu quero saber quem? O valor de M. O valor desse Y aqui, né? Porque esse aqui eu já conheço. Se essas são as duas paralelas, vamos apagar de novo, para vocês entenderem, senão eu vou acabar fazendo confusão. Eu quero o valor do Y. Então, eu vou pensar assim, eu tenho essa reta e essa reta como se fossem as duas paralelas. E essa aqui é a transversal. É isso? Então aqui eu tenho M e aqui eu tenho Y, não é isso? Então, esse ângulo e esse ângulo, na realidade, é a mesma posição que esse ângulo e esse ângulo. Eles também são correspondentes, não são? Então, o M é igual a Y. Se o M é igual a Y, quanto que vale o M? O M não vale 40? Então, o Y também é 40 graus. É isso?
Agora só falta encontrar o W. É isso? Pensando aqui de novo, ó. Mesma situação. O Y mais o W é a mesma situação do T e o X. Então, o Y mais o W são o quê? Colaterais, não é isso? Então, o Y mais o W tem que dar 180, é isso? Porque eles são colaterais externos, né? Pensando que essas duas aqui são a paralela e essa é a transversal. Então, o Y é 40? 40 mais o W tem que dar 180. 40 mais quanto é 180? 140, né? Então, W é igual a 140 graus. Beleza? Então, por hoje é só, meus queridos. Essa tá aqui a base para vocês fazerem o próximo roteiro. Se cuidem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.